Olá, alunos de terceiro ano. Vamos falar rapidamente, então, sobre o processo de descolonização ou independências de alguns países do continente africano, certo? Começando pela Argélia. Bom, a Argélia, ela era uma colônia francesa, né, desde o século XIX. A independência da Argélia vai ser em 62. É uma independência extremamente cruenta, tá? Que tem um significado importante para a América Latina, América do Sul em especial, porque os franceses, a experiência francesa na Argélia, dos paraquedistas, ou seja, os militares franceses na Argélia, vai ser reproduzida em grande medida, né? Vai ser ensinada e os militares latino-americanos vão ser treinados, né, em grande medida, por esses franceses em práticas de tortura, né? Enfim. Então, a independência da Argélia foi o resultado de um longo processo de resistência da população argelina, né, que sofria uma série de violências, né, mas que acaba formando a chamada Frente de Libertação Nacional e que vai, então, né, promover uma série de ataques, né, enfim, né, a espaços de predomínio francês. Afinal de contas, os franceses consideravam a colônia como, né, algo menor, desprezível, né, e inclusive sendo chamados, então, aqueles que vinham, né, originais, de pieds noirs, ou seja, os pés pretos, né. Então havia uma série de situações de xenofobia, de racismo, enfim. Com essa questão, né, a gente vai ter então uma série de levantes, né, de atos, de explosões, enfim, uma série de situações, e a França vai enviar então essas tropas, esses paraquedistas, né, e que vão causar uma série de questões de realmente de extermínio desses grupos, né, tortura, desaparecimentos, enfim, tudo que a gente vai ver depois aqui na América do Sul, os franceses praticaram na Argélia. Então, em 56 a gente tem o ápice, eu acho, dessas questões, que é a chamada Batalha de Argel. Tem um filme sobre isso, muito bom, um filme antigo, preto e branco e tal, mas é bem interessante para entender essa situação, né? E até que enfim, com a intervenção, né, do general de Gaulle, né, o general francês de Gaulle, ele vai promover então os chamados acordos de Evian e vai então reconhecer né, a independência da Argélia. Então a Argélia é uma situação tão difícil, digamos assim, né? Foi uma situação tão complicada, tão difícil, que até hoje tem repercussão, né? Franceses de origem argelina ainda hoje tem essa situação meio que, né, travada na garganta, né? A gente pode perceber. Bom, então, na região do Congo, né, que era uma região que foi submetida pela Bélgica, né, então vai conseguir a sua independência em 60, né, o Congo sofreu muito, né, com esse processo de ocupação da Bélgica. A gente tem que lembrar que calcula-se que mais ou menos em torno de 8 milhões de pessoas foram mortas nesse processo, certo? Lá no processo de imperialismo. Então, enfim, com uma série de questões de resistência, né? O governo belga acaba, né, com as manifestações, enfim, acaba sendo pressionado a reconhecer a independência, né? E a gente vai ter, então, né, alguns grupos internamente disputando, né, o poder, né? Uma verdadeira guerra civil vai se colocar, certo? Uma série de grupos diferenciados. Essa é a grande situação também, né? De modo geral, a dominação europeia, ela vai muitas vezes usar como estratégia o benefício de determinadas elites, né, que vão ser colocadas no poder, contra outros grupos, né? Ou seja, vai criar digamos assim, uma situação de crise interna, né? E que depois isso vai ser colocado na política, digamos assim, né? Então, uma série de facções, enfim, vão levar a uma guerra civil, né? Basicamente, o
um nome de destaque, então, né, é o Lumumba, que era uma liderança, então, importante nesse processo e que acaba sendo assassinado, né, nessas disputas. Tem uma série de facções rivais vão lutar pelo poder, né, aí a ONU vai acabar intervindo, né, e então, basicamente, será, então, né, uma outra liderança de independência, né, que foi um líder do processo de independência, o chamado Moisés Tshombe, vai então ser nomeado, né, o primeiro-ministro do Congo, né. Mais tarde ele vai acabar sendo derrubado por um golpe, né, militar, e que vai então implantar uma ditadura, né, uma ditadura longa, certo? Eu não sei falar o nome dele, tá? Acho que é Desiré, tá? E nós vamos então ter uma ditadura até os anos 90, até 97, quando aí então ele vai ser destituído, certo? Então, basicamente, a gente vai ter uma série de processos de conflito interno, de guerras civis, que vão marcar grande parte da situação desses países, certo? Em relação às colônias portuguesas, falamos, né, dessa colônia francesa, dessa colônia belga, vamos falar então das colônias portuguesas, certo? Que vão, digamos assim, obter, né, os seus processos de independência, principalmente após a Revolução dos Cravos, em Portugal, que vai derrubar, né, a ditadura salazarista, né, que durou então décadas e décadas e décadas, né, desde, sei lá, da década de 30, mas antes até Portugal já era, né, uma ditadura, tá? Então, basicamente, com isso se começou então o processo das independências, que claro, há uma luta por essa independência muito anterior a isso, né, mas que o fato da ditadura portuguesa ter sido derrubada facilitou com que esses países obtivessem, né, sucesso no seu processo de independência. Então, Angola, a gente tem, né, lá em 56 o chamado Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA, que era liderado por Agostinho Neto, e outros grupos também lutando pela independência, né, pela libertação, como a Frente Nacional de Libertação de Angola, né, e um outro grupo que ele era um grupo um pouco mais, digamos assim, conservador, digamos, das suas propostas, né, que tinha apoio estrangeiro, dos Estados Unidos, que era a UNITA, que era a União de Independência Total de Angola. Então, a partir desse processo da Revolução dos Cravos e com o acordo, né, que reconhecia a necessidade da libertação de Angola, a gente vai ter esses movimentos guerreando, digamos assim, entre si, certo? Né, com cada grupo sendo apoiado por um determinado parceiro estrangeiro, digamos assim, até que em 92, né, se conseguiu fazer, digamos assim, eleições, 92, né, ontem, eleições partidárias, digamos assim, com uma perspectiva de puro partidarismo, né, buscando então, né, o fim dessa guerra civil, dessas tensões, certo? Então, para vocês terem uma ideia de o quão recente é esses processos de pacificação interna, certo? Em relação a Moçambique, nós temos uma situação bastante semelhante, né? Em 62 a gente tem então geralmente são frentes de libertação de tal país, né? Que vão seguir esse processo. E lembrando sempre que é um processo duro, guerra civil geralmente são muito mais sangrentas, fratricidas, digamos assim, certo? Até hoje, né, tem uma situação de, por exemplo, sei lá, minas, explosivos que foram enterrados e que vira e mexe alguém pisa e explode, enfim, né? É uma situação bem complicada, de fato, tá? Bom, então em Moçambique a gente tem a Frente Nacional, a Frente de Libertação de Moçambique, em 62, né? Que era comandado pelo Eduardo Mondlane, que vai ser assassinado, né? Então também essa é algo bastante constante, essas lideranças que estão resistindo, lutando pela independência, muitas vezes acabam sendo então assassinados, né? O processo de Moçambique acaba sendo efetivado em 75, né? Com então eleições, enfim, né? Para a presidência. E a gente vai ter, então, né, uma situação de influência também da África do Sul, na região de Moçambique, certo?
que vão tentar desestabilizar esse governo, que era um governo mais pró-população mesmo, né, de Moçambique. A África do Sul, que tinha seus interesses na região, vão tentar influenciar esse processo, certo? E aí, então, a gente vai ter, só em 90, na década de 90, uma certa pacificação, acordos, né, com a África do Sul para que o país não interviesse, digamos assim. E em 94 a gente vai ter eleições em Moçambique que vão reconhecer, então, esse novo governo, e as coisas mais ou menos vão entrar nos eixos, mas as tensões são sempre presentes, exatamente pela fragilidade política, né, pela fragilidade de conhecimento democrático, de vivência democrática após tanto tempo, né, de autoritarismo, né, do processo de colonização, certo? Então tá, gente, no próximo vídeo continuaremos. Até lá!